Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, verso 5, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, no primeiro culto deste ano, em Mucambinho, eu preguei exatamente esse Salmo 42. E foi um dia muito especial. Eu tinha levado minha esposa até Montes Claros, retornei, foi uma viagem muito complicada, um dia muito chuvoso, a estrada muito cheia. E chegando aqui no projeto, eu tinha caído uma chuva muito forte. E no momento que eu me direcionava no culto ali de Mucambinho, caiu uma chuva torrencial. E havia ali pouquíssimos irmãos, né? Talvez 7, 8 irmãos cultuaram o Senhor naquele sábado ali em Mucambinho. E já no momento de louvor, eu senti muito forte a presença de Deus. No momento de louvor, o irmão Giovanni ali com a sua família, louvando a Deus. Eu já pude sentir a presença de Deus muito forte. E depois, naquela noite, o Senhor me direcionou, colocou no meu coração, tá falando com a igreja ali o Salmo 42. E poucas vezes eu senti, pregando a palavra de Deus, aquilo que eu senti naquela noite ali também. Algo muito especial. E terminando o culto, fui levar os irmãos ali na colônia, estava a irmã Ruth e a família. E a irmã Ruth compartilhou comigo, falou: pastor, durante todo esse dia, esse texto que o senhor pregou, Deus estava me falando através desse texto. E obviamente eu me emocionei quando a irmã compartilhou aquilo. E a irmã Ruth compartilhou que estava vendo um testemunho. E tudo que ela foi falando foi tocando muito a meu coração, a tal ponto que eu tive que segurar ali para não chorar na frente da irmã. Mas quando eu fui embora, ainda caiu uma chuva muito forte sobre Mucambinho ali. E eu fui embora chorando. Naquele sábado ali, muito tocado por Deus. Deus foi falando muita coisa. O que eu não sabia é que aquela palavra não era para aquele momento, mas viria a ser revelada de forma mais clara no meu coração, nas sequências dos dias. E essa palavra aqui tem me sustentado, irmãos. A palavra do Salmo 42, ela tem me orientado, ela tem me sustentado, ela tem sido muito importante para mim, diante do sustento de Deus mesmo, do poderoso sustento de Deus. E o Salmo 42, ele vai tratar realmente de um assunto muito importante, que é a nossa sanidade emocional e espiritual. A gente manter as nossas emoções e a nossa espiritualidade controladas, equilibradas, né? E queria estudar um pouquinho deste salmo aqui com você. No versículo de número 3 do Salmo 42, fala assim, o salmista narrando aqui, ele fala assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? O problema do salmista aqui é que, diante do sofrimento que ele estava enfrentando, várias dúvidas assaltavam o coração dele. E na caminhada cristã, a gente enfrenta esses momentos de dúvidas, de a nossa alma bradar e falar assim: cadê o seu Deus? Cadê o Deus da sua vida? Né? Você está passando luta aí, você está passando sofrimento, cadê Deus? E algo que tem nesse versículo 3 aqui, quando o salmista falou: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. A realidade do sofrimento humano, irmãos. O sofrimento humano faz parte da condição humana. E enquanto nós não aceitamos isso, quando nós tentamos simplesmente fugir do sofrimento, abafar o sofrimento, maquiar o sofrimento, isso vai gerar feridas enormes na nossa alma. Quando nós não assumimos a condição do sofrimento humano sobre a realidade humana, nós não estamos saudáveis. Isso já é um indício de uma caminhada espiritual doentia, não saudável, quando nós abafamos o sofrimento. O sofrimento, irmãos e irmãs, ele precisa ser vivenciado. Claro que ninguém gosta de sofrer. Claro que todo mundo prefere um momento de prazer do que um momento de dor. Mas, de uma forma sábia, nós temos que vivenciar os nossos momentos de sofrimento. E, de uma forma muito particular, o Salmo 42 está falando do sofrimento interior da alma, do coração, uma angústia na alma. E
Por que às vezes, irmãos, a nossa alma se sente abalada? N motivos. Motivos variados nós poderemos listar aqui, porque às vezes nós nos pomos angustiados. E muitas das vezes estamos angustiados e nem sabemos o porquê, mas muitas vezes nós sabemos que algo desencadeou aquela angústia dentro do nosso coração. É interessante que o apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, ele nos dá meio que uma explicação sobre isso, que nos ajuda a entender. Ele passando pela Macedônia, relatando a passagem dele na Macedônia, ele fala, ó, quando chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Temores por dentro, lutas por fora. O que acontece, irmãos, trabalhando essa questão de Paulo, o que acontece no exterior, na parte exterior do ser humano, afeta o seu interior. Nós estamos enfrentando um desafio como humanidade muito forte. A questão da pandemia aí é uma questão forte. Será que tem como, eu passar por tudo isso e não ter meu interior abalado de alguma maneira? Praticamente impossível. Não é que você vai se entregar esse sentimento de maneira nenhuma. Você não vai entregar, é isso que nós estamos trabalhando nesse momento aqui. Mas passar por toda essa novidade que Deus trouxe à Terra, que Deus permitiu trazer à Terra, que revelou toda a nossa vulnerabilidade humana, e não se sentir abalado é quase impossível. O que acontece no exterior abala o nosso interior. Não tem como. Temores, lutas por fora, temores por dentro. Mas no mesmo texto lá de 2 Coríntios, Paulo fala assim, mas Deus que consola os abatidos, me enviou Tito, que consolou o meu coração. Paulo relatando lá. Nós, meus queridos, não tem como passarmos por situações, dificuldades, crises que não venham abalar o nosso interior. Mas nós temos que lembrar que Deus é aquele que envia consolo. Então, trabalhando a realidade humana aqui, dentro do Salmo 42, dentro desse relato de Paulo, é impossível, em alguns momentos, a gente não estar com o interior abalado. Mas nós temos a oportunidade de sermos consolados por Deus. Esse é o ponto. O sofrimento humano, uma realidade humana. O sofrimento humano faz parte da caminhada humana. Mas nós servimos um Deus, nós temos o privilégio de conhecer um Deus que consola corações. E trabalhando aqui, meus irmãos, o Salmo de número 42, a realidade do sofrimento. E eu vi um pastor falando algo esses dias que é uma verdade muito grande. Que nunca mais nós vamos ler o Salmo 42 da mesma maneira. Por quê? Presta atenção aqui, versículo de número 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Meus irmãos, quando eu trouxe essa palavra em janeiro à igreja, eu li isso aqui, eu expliquei isso à igreja, e o meu sentimento que eu estava falando de algo que o salmista viveu lá na época dele. Eu nunca imaginei, e tinha a impressão, nunca poderia imaginar que num curto período de tempo, essa fosse uma realidade da igreja brasileira. Eu nunca imaginei que essa poderia ser uma realidade de aflição de boa parte da igreja mundial. O que o salmista está falando? Senhor, eu sinto saudade de conduzir o teu povo até a tua casa. Eu sinto saudade do culto, Deus. Eu sinto saudade da comunhão. Esse era o sentimento do salmista. Provavelmente esse salmista aqui está escrevendo numa época de exílio, onde que o povo de Deus estava afastado de Jerusalém. E eles sentiam, e particularmente o salmista, sentia falta de Jerusalém, da casa de Deus, do templo do Senhor. Você está sentindo falta da casa de Deus? Você está sentindo falta da comunhão? Você está sentindo falta de louvar o Senhor dentro da casa de Deus? Eu estou, e eu tenho certeza que você também está. E o motivo desse salmista derramar lágrimas de dia e de noite, esse era o grande motivo que ele revela aqui.
E é incrível que hoje também esse motivo nos incomoda. É incrível também que esse motivo hoje abala também o nosso emocional, levanta questionamentos dentro do nosso coração, porque Deus tem permitido que a igreja dele não se reúna nesses dias. Questionamentos que também vêm ao nosso coração. Mas, meu querido, minha irmã e meu irmão, uma coisa que eu quero te mostrar aqui, eu já até comecei a falar sobre ela, que Deus consola o coração. Diante de uma alma abalada, diante da realidade do sofrimento humano, você não pode se entregar. Você tem que lutar contra a melancolia, você tem que lutar contra a amargura. A gente não pode ficar o dia inteiro ouvindo notícias, somatizar aquilo e deixar a nossa fé ser minada. Você tem que ter essa convicção no seu coração. Então só há uma pessoa que pode lutar contra o abatimento da sua alma, é você mesmo. Essa luta é sua, mediante o auxílio do Espírito Santo de Deus, mediante o derramar da graça do Senhor, mas essa luta é sua. Qual luta? A luta para não se entregar à melancolia, a luta para não ser consumido pela tristeza, pelo desânimo. Então, essa declaração maravilhosa que eu comecei lendo para os irmãos, por que está abatido, ó minha alma? Você tem que conversar consigo mesmo em oração. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Qual o motivo para não se entregar? A esperança. A esperança. Grava essa palavra, esperança. O apóstolo Paulo fala de tudo, ficam 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, eu não sei se os irmãos têm observado tudo, mas muita coisa perdeu o sentido. Muita coisa se tornou totalmente... Muita coisa que há 1 mês, há 2 meses atrás para nós tinha um maior valor, hoje se tornaram descartáveis. E ficou de uma forma a bradar no nosso coração o amor, a fé e a esperança. O que importa no reino de Deus é isso que tem tido valor a nós nesses dias de luta, nesses dias de tantas dúvidas. É o amor, a esperança e a fé que tem nos sustentado. Ao passar tudo isso, irmão, se o Senhor permitir que este tempo passe, se for essa a vontade de Deus, eu creio que seja, que este momento passe, que você não volte a ser uma pessoa fútil, que você não volte a correr atrás do vento, mas que a fé, o amor e a esperança sejam os seus grandes valores. Sejam os seus grandes valores. Então, o motivo que você tem para não ser consumido pela tristeza é a esperança. E a nossa esperança reside na cruz do Calvário. A nossa ressurreição reside na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Você precisa se encher de Jesus. Você precisa ser transbordado do amor de Cristo para não se perder nesse tempo, para não ser consumido pela tristeza. Se encha do Senhor Jesus Cristo. Como lutar, irmãos? Como lutar pela sanidade espiritual, pelo alimentar da esperança, pela fé, pelo derramar do amor? Aí nós nos lembramos da recomendação de Jesus Cristo. Entre para dentro do seu quarto. E fechada a porta, clame ao Pai. E o Pai que te vê em secreto te responderá. Essa recomendação é importante para todos os tempos. Mas neste tempo, ela nunca foi tão importante. O teu momento a sós com Deus nunca foi tão importante. Porque é lá que a tua esperança será renovada. É no teu quarto de oração, é no secreto. É quando você adentra a presença de Deus e se entrega de coração a Ele, que o poder do Senhor será renovado na sua vida. Entra para dentro do seu quarto. Não perca a esperança. Lute pelo ânimo na sua alma. Lute pelo renovar da fé, pelo derramar do amor. Se enche do Senhor Jesus Cristo. Não se entregue. Você tá com saudade da casa de Deus? Todos nós estamos. O salmista do Salmo 42 estava. Nós precisamos ter esperança. Nós precisamos nos derramar em oração perante o Senhor. Converse com a tua alma. Não se entregue. Não se entregue à falta de fé. Renove-se na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que o poder de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito esteja na tua família, na tua casa, na tua vida, hoje e todo sempre. Amém. Fique em paz e que Jesus te abençoe.